mas é muito bom que a gente está aqui reunido, né? Ontem a gente teve uma vigília muito boa, né? No sábado de manhã, e com certeza foi muito espiritual para a nossa busca, nosso agradecimento. Eu queria começar aqui, para a gente poder começar nosso dia, separando aqui, você pode abrir sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 28. Eu acho que tem tudo a ver, eu estava lendo aqui esse texto, tem tudo a ver com o que a gente está buscando, né, nossos encontros às 5 da manhã, para a gente começar aqui e a gente também orar a Deus. Joel 2, verso 28, todos encontraram? E a Bíblia fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí o verso 32 diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos. Vou finalizar o verso, diz: como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu gosto muito dessa parte aqui de Joel, né, capítulo 2, bem finalzinho do capítulo 2, porque fala sobre o grande dia do Senhor. É uma promessa bíblica para os últimos dias, né, para o final dos tempos. Uma promessa bíblica que fala que todos receberão uma porção muito especial do Espírito Santo, né, com um propósito. O derramamento do Espírito Santo, ele tem propósito, né? Ele faz com que jovens, até os mais velhos, a Bíblia não está menosprezando ninguém, está dizendo que não tem idade para ter importância, né, no cumprimento da missão. A Bíblia fala até sobre os servos, sobre até os servos serão derramados também do Espírito Santo. E a Bíblia fala que naquele grande dia, dia terrível, né, um dia muito difícil, os últimos dias, com vários sinais na terra, céu e mar, é o momento em que a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu fico pensando, né, meus queridos, que bom que você acordou mais cedo, que bom que você está aqui para a gente começar mais um culto, para a gente ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Deus te abençoado, esses queridos pastores estão com a gente, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade hoje de invocar o nome do Senhor. E isso é muito importante, porque a Bíblia fala que há salvação naquele que faz isso, principalmente nos últimos dias, né? Isso é muito importante, principalmente sabendo que nos últimos dias o povo de Deus vai receber o Espírito Santo para cumprir algo importante, né, antes de Jesus voltar. Vamos orar então, vamos começar nosso encontro aqui, né, com uma oração, pedindo a Deus que se encontre em cada casa, em cada momento de oração, conosco, com o pastor, vai trazer as mensagens, que Deus abençoe a nossa semana de oração. Vamos colocar também aqui, de forma muito simbólica, cada pessoa da nossa lista de amigos de oração, para a gente poder estar sempre lembrando, né? A gente teve um sábado maravilhoso, com muita vitória, né, espiritual, o batismo do Nicolas sendo selado, o batismo do Breno, dois desbravadores da Igreja da Pavuna. Então, a gente está muito feliz que o Espírito Santo tem trabalhado nas famílias. Então, lembrar de orar pelo evangelismo e também pelas pessoas da lista. Vamos fazer essa oração juntos agora? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos despertou, nos trouxe aqui mais um dia para a gente buscar poder nas primeiras horas do dia, bem na madrugada, aonde nada nos atrapalha, Pai, onde é o silêncio, aonde as oportunidades nos são companhia, onde a Tua presença encontra uma mente clarificada, sem preocupações do dia a dia, porque a gente se dispôs, Pai, a acordar um pouco mais cedo para Te encontrar. A gente não se dispôs a acordar mais cedo para vir para o culto, mas a gente quis acordar, Pai, para buscar o derramamento do Santo Espírito na nossa vida, Pai. Para a gente buscar a oportunidade de invocar o Teu nome e receber de Ti salvação. A gente sabe, Pai, que cada um da igreja dos últimos dias, a Bíblia colocou aqui o remanescente, o sobrevivente, o remanescente, aquele que o Senhor escolher para os últimos dias, ele tem um papel decisivo no cumprimento da Tua missão, da Tua obra. E a Bíblia fala que isso não tem faixa etária, Pai, que não tem algo que faça um ser mais importante no cumprimento do que o outro. A Bíblia fala, teus servos receberão o Espírito Santo. Então, todos aqueles que te invocarem nos últimos dias, Pai, receberão a Tua presença em suas vidas. E é o que a gente quer, Pai. É o que a gente quer.
Nós queremos receber o teu Santo Espírito para limpar a nossa vida, purificar, capacitar, transformar o nosso viver e, principalmente, o seu Santo Espírito para nos capacitar para cumprir a missão de pregação do Evangelho antes da tua volta, Pai. Nós queremos receber esse poder para poder nos capacitar, para salvar as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, para pregar com eloquência, para ser um bom testemunho, para ser um braço, uma mão poderosa para puxar essas pessoas para mais perto de Ti. Nós colocamos aqui de forma muito especial nessa oração, Pai, o pedido de que o Senhor esteja com cada pessoa da nossa lista de oração, cada amigo, cada familiar, cada pessoa da classe bíblica, cada alma que temos tanto amor e carinho que desejamos que o Senhor salve para o teu reino. A gente agradece por todos aqueles que disseram sim, como ontem o Nicolas, o Breninho, são 2 adolescentes, jovenzinhos que se separaram para ti e decidiram se entregar. Como eles, a gente ora por tantos outros, Pai, e queremos que o Senhor visite nesse dia cada um. Quando estamos aqui intercedendo por suas vidas, queremos que o Senhor esteja à frente, Pai, e vá fazendo a obra que não nos pertence, que é a obra de convencimento do pecado. Que o Senhor esteja conosco nesse culto e venha se fazer presente em cada casa, venha usar os que estão ministrando esse momento de intercessão, de busca por poder, para que esse momento seja mais um momento espiritual nas nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, Pai, sem mérito algum, com toda a humildade e dependência de Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado, pastor Henrique, irmão Crispim, eu vejo aqui irmão Robson Paim. Irmão Robson Paim estava com perfume, e esse perfume francês que eu tenho aqui, pastor, irmão Robson, aqui, ó, esse perfume é bom, ó. Esse perfume dá uma coragem da gente abrir a câmera, apesar que eu não tenho muito jeito não, viu? Passa esse perfume, eu passo, e o negócio não está funcionando mais muito bem, não. É uma benção. Bom, isso, esse é o perfume, pastor, você passa aqui e passa aqui, eu não tenho como mais passar, não tenho. Queridos, Olha, eu quero... se dá certo em mim, imagina, irmãos, dá certo até no Jefferson Stumano, irmãos, dá certo até no Jefferson. Mesmo. O Jefferson tem um pouco mais para pentear. Mas o Jefferson, ele não tem perfume, não, ele está sem perfume. Tá bom. Bom, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, mas eu queria antes falar um pouquinho da vigília de ontem, o propósito desta vigília, o porquê que fazemos vigílias. E depois que eu conheci os momentos a sós com Cristo, viu, pastor Henrique? O meu ministério mudou, porque nós temos aprendido algo que no livro Passos para o Reavivamento Pessoal, ele é enfatizado. O que é isso? Lá ele diz e narra uma frase impactante que mexeu comigo, onde ali vem narrando, essa frase é muito impactante, fala assim, que se o Espírito Santo se retirasse 100% da nossa igreja adventista do sétimo dia, 100%, não tivéssemos o Espírito Santo em nossa igreja atuando em ninguém, 95% das nossas ações e programas e projetos e distribuição de sopas e evangelismo e etc., né? Tantos programas que nós temos, nós continuaríamos 95% das ações e o pior, não sentiríamos falta do Espírito Santo. Isso, para mim, me impactou. E aí ele agora faz uma comparação com a igreja primitiva. Se o Espírito Santo saísse de todos da igreja primitiva, de todos, também não tivessem o derramamento do Espírito Santo, não tivessem o Pentecoste, 95% das ações deles paralisariam e sentiriam falta do Espírito Santo. É para pensar isso ou não é? E aí você vai à igreja de Laodiceia, no Apocalipse 3, você vai lá, vai especificamente para a mensagem para mim. E aí mexe comigo. Ali vem dizendo em Apocalipse para Laodiceia algo impactante também. Que nós nos achamos ricos, não temos falta de nada,
E Jesus me chama de miserável, de pobre, de cego e nu. Eu tenho que fazer uma pausa nessa introdução, pastor Henrique, e te pedir aí, olha que agradeça sempre aí o Jeff aí. É Jeff ou Jefinho? Jefferson, não sei, porque ele tem perfume também, viu? Ele apareceu ali agora com perfume. Estamos na área, pastor. Olha aí, bacana. Você passa aqui também, né? Passo também uma escova. Isso. É grande. Deus te Não, abençoe. mas essa daí, pastor, tem que ser de madeira. Ele passa uma de madeira e com certeza que é aquela contra-estática, né? Para não ficar arrepiado, isso aí. Pô, isso aí é outro nível. Olha, abrir a câmera é realmente legal, assim, eu tenho o prazer do meu pai estar acompanhando a gente desde que a gente começou, e vê-lo toda manhã, para mim, é um prazer de verdade, um privilégio. Então, abrir E a olha, câmera ele é caiu legal, no sim. meu grupo de oração, viu? Viu? Só tem um detalhe, ele fechou a câmera porque ele estava tentando abrir o áudio. E Ô, agora nem o áudio nem a câmera. eu Depois você vou, eu vou ajuda ele. ajudar ele lá, eu vou acessar remoto aqui e ajudar ele lá. Mas é um prazer mesmo ver Maravilha. as pessoas de manhã, é bom, legal. Graças a Deus. Eu dou também as boas-vindas ao pastor Robson, que durante uma semana fez o brilhante papel de falar algumas coisas importantes, alguns passos importantes sobre o batismo do Espírito Santo, né? Da busca, sobre os momentos que devemos ter a sós com Cristo Jesus, né? Obrigado, viu, pastor Robson? E a vigília não teria nenhuma razão nem sucesso se não ensinasse a eles os passos ali tão importantes, que ainda tem mais riqueza de detalhes que vamos ter com o nosso doutor Sérgio, lá do Peru. Ele vai estar conosco no dia 6 de outubro. E todos aí, viu, pastor Henrique, da sua igreja estão convidados. Voltando a essa questão que me impactou, eu quero dizer a vocês, não é de estremecer o coração, não é para refletirmos um pouquinho quantos evangelismos entrarão em nosso calendário, quantos estudos bíblicos nós estaremos dando ainda, quantas pessoas nós vamos estar falando de Jesus para elas. Agora eu pergunto, e o efeito? E os resultados desse trabalho? Há uma frase que me preocupa também nesses meus quase 28 anos de obra, viu, pastor Henrique, é que nós temos feito muito, mas temos colhido pouco. É bem possível aqui, eu queria que abrisse a câmera e levantasse a mão. Quem aqui é o campeão de dar estudos bíblicos, por favor? O irmão Crispim, acho que é ele, já abriu ali. Sou eu não. Eu estou aqui, eu faço questão é que ela é tímida, é a irmã Darcy. É a irmã Darcy, a campeã? É ela, é. E aí É eu que vou ela não para o gosta de seguinte, falar. a irmã Darcy está na família Ide conosco desde que estivemos com vocês na Pavuna, né? Ela tem sido uma guerreira. E ela tem visto, então, eu falar algo que eu vou refletir aqui, o que vai no meu coração. Muitos são batizados. Muitos aceitam Jesus. E quando eu recebi do pastor Gustavo de Sá, o nosso presidente, uma estatística meses atrás, de que 53% dos que se batizaram na divisão sul-americana naquele ano haviam se apostatado. Eu achei um percentual elevadíssimo. Agora, leve para Pavuna, eu trago aqui para o meu distrito, pastor Robson aí também para a igreja dele. Quantos se batizam e com pouco tempo se afastam? Por quê? Uma igreja que esteja semeando apenas, ela não colhe. Uma igreja que esteja até colhendo com batismos, ela agora precisa trabalhar a questão da permanência desta pessoa. E aí vem uma questão, como permanecer sem o Espírito Santo? Como o pastor Henrique falou, em Joel é uma promessa, mas como permanecer na igreja sem o Espírito Santo? E nessa introdução do nosso primeiro dia hoje, amanhã eu vou dar uma continuidade, eu queria dizer a vocês que eu, angustiado como pastor, em ver pessoas batizadas e se afastando, pessoas batizadas e depois se tornando
espíritas. Coisa que antes eu achava impossível uma pessoa, uma vez conhecendo a mensagem, saísse da mensagem para um lugar oposto, totalmente oposto. Isso me incomodava bastante. Às vezes nós ficávamos, mas saiu para a igreja batista, uma outra tradicional, isso acontece muito. Mas por que que muitos saem do adventismo? Eu queria que vocês fiquem um pouquinho nesse primeiro dia com vocês e com essas inquietudes aí. Porque foram estas inquietudes que ficaram no meu coração por muito tempo, e eu conversava com Deus, orava e dizia, Senhor, isso não pode continuar assim. E foi nesta angústia, nessa busca, que eu ouvi Deus agora me dizendo, filho, é algo muito simples. Peçam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo guiar, deixe ele trabalhar com você, e ele vai te orientar para que essa apostasia não seja da forma como vem acontecendo. E foi nesse contexto, queridos, que eu fiquei agradecido a Deus ao começar lá em São Paulo, quando eu ainda estava na Paulista Central, na associação, no distrito de Mogi Guaçu, eu comecei a trabalhar em duplas de oração. E essa dupla de oração surgiu exatamente por causa de um livrinho. Eu queria ver as mãos, quem já leu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal? O pastor Robinson já levantou ali a mão. Esse livro, ele milagrosamente, a Andréia, que está na família ID, então também tem estudado, e eu vou aqui disponibilizar, pastor Henrique, em PDF. Eu fiz um pedido ao pastor Gustavo, se pudesse imprimir, para dar na mão de cada membro da associação, porque esse livro mudou minha vida. E ele refere-se a um outro livro, que são os 40 dias do pastor Dennis Smith. E esse livro do pastor Dennis Smith é um livro que ele é simples. Ele fala do Espírito Santo, fala de que ele é muito duro, viu, pastor Henrique? Ele fala, vai direto. Isso que eu mencionei agora, de trabalharmos, termos projetos, termos agenda e deixarmos o Espírito Santo de fora, é comum na igreja de Laodiceia. Nós nem percebemos que fazemos isso. E ele diz que a causa do fracasso, da apostasia, é esta questão. E aí Deus foi me conduzindo, e aí eu peguei numa viagem na Conferência Geral, encontrei esse livro do pastor Dennis Smith. Eu não tenho ainda, nunca tinha traduzido um livro do inglês para o português, meu inglês não é tão bom assim, mas eu fui compelido pelo Espírito Santo em comprar esse livro. E aí, na minha mente, falei, vou treinar o meu inglês nesse livro. E ele fala exatamente do que nós temos trabalhado na família ID. E ele fala, e ali surgiu, então não é nada novo, eu não tenho aqui méritos com programa, com nada, não é do pastor Henrique, se ele quiser fazer, não vai ser meu, não vai ser do pastor Gustavo. Na realidade, há mais de 2000 anos, Jesus falou, vocês têm uma missão, vocês têm Mateus 28 ali, 19, uma clara mensagem dada por mim, Jesus falou. Eu dou autoridade a vocês. Mas essa autoridade não é porque eu me tornei pastor, essa autoridade não é porque o pastor Henrique é um pastor, essa autoridade não é porque o Crispim é um ancião. Não, essa autoridade foi conferida porque ele era dirigido pelo Espírito Santo. E essa autoridade vai ser dada ao mais humilde membro, cheio do Espírito Santo. Então, esta semana, nós não vamos falar outra coisa a não ser como ter o Espírito Santo e trabalharmos para que não só batizemos nesse evangelismo, não só semeemos para que novos se interessem, mas trabalhemos também para que eles permaneçam como uma família. Eu estava aqui, né, irmã Sueli, estávamos aqui com a irmã Fátima, na nossa sala ali de oração, e o pedido de todos ali era por familiares afastados. Por que que isso machuca tanto a gente? É porque o que é uma família? Você quer alguém da família longe do convívio da família?
Você quer algum familiar, um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, um genro, alguém, um neto, alguém que esteja afastado. Você não quer perder ninguém. E, na realidade, é o que vem acontecendo. Se você fizer, pastor Henrique, um mapa na sua igreja de quantos tem, eu fiz essa algumas vezes, eu fiz essa pesquisa. Quantos temos? Quantos temos na família pessoas afastadas, pessoas longe de Jesus? Quase que sem exceção. É raro hoje uma família inteira levantar a mão e dizer assim, 100% da minha família, pai, mãe, filhos, irmãos, genros, noras, netos, estão na igreja. E aí Laodiceia recebe essa ênfase. Vocês estão só precisando de algo, o Espírito Santo. Então, eu quero aqui, nessa introdução de hoje é mais um bate-papo, eu comprei esse livro e pedi, agora, Espírito Santo, me capacite aqui a traduzi-lo. E aí nós começamos, e a primeira coisa que o livro sugere é forme uma dupla de oração. E aí eu procurei com a minha esposa. E aí começamos a orar e fiz as 40 madrugadas. E aí não mais 15 dias aqui, ou apenas uma semana, como nós fazemos, semana de oração, mas o desafio foi levantar 40. O próprio livro fala 40 madrugadas. Então, colocar 40 madrugadas. Pastor, então temos que reunir aqui, o Estumano vai ter que colocar aqui o link. Não, queridos, ele incentiva que você deve ter uma busca pessoal, como os momentos ações ensinam. Só que a mudança foi tão grande na minha vida e tão impactante, foi a descoberta, não é? A descoberta do simples, a descoberta do óbvio, que eu descobri que eu estava sem o Espírito Santo, pregando sem o Espírito Santo, sem poder, e eu fiquei impactado e vi que na minha família já teve mudanças. E aí eu falei, eu quero isso para a minha igreja, eu quero isso para os meus anciãos. E foi dentro desse afã, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, logo no meu início aqui, a Andréia me chama para ir a Pavuna. Irmão Crispim, foi uma bênção estar ali com vocês. E dali para cá, ainda muitas outras coisas, o Espírito Santo, dia a dia, veio me acrescentando. Por que não deu certo aqui? Por que não deu certo ali? E aí eu descobri também que fazer uma dupla de oração para pedir o Espírito Santo é indispensável. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia. E nós vamos ler um texto agora especial. Esse texto vai ser a base para você entender ao longo dessa semana o que Jesus quer fazer, que está em Lucas, capítulo 9. Abram aí, por gentileza, em Lucas, capítulo 9. E, pastor Robson, eu vou pedir ali, que nós já tivemos juntos na sala das 4 da manhã, né? Foi uma bênção lá, né, pastor? Terminaram agora, pastor? Seu microfone não está liberado. Ok. Mas se puder liberar, Jeff, nós vamos pedir... Aqui já está liberado, pastor. Então, ali já terminou, né? Todo mundo... Terminamos lá. Sabe que aquela turma ali, na porta da igreja ali demora, né? Exatamente. Eu errei aqui. Versículo 9 do capítulo 11 de Lucas, onde tem algo sobre esse pedir o Espírito Santo. Pode ler para nós, pastor Robson? Pois não. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Agora vamos até o verso 13, né? Completo, pastor. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Obrigado, pastor Robson. Queridos, eu achei interessante que aqui, o próprio livro que eu vou recomendar daqui a pouco para vocês, vou passar em PDF, é o volume 2
desse mesmo autor do livro Passos para o Reavivamento, onde ele agora fala permanecer em Cristo. E não há outra forma de permanecermos se não tivermos o Espírito Santo diariamente na nossa vida. E o próprio Jesus disse, ele prometeu que nos daria o Espírito Santo. O profeta Joel já havia também mencionado em Atos a menção de que ele seria recebido, e eles receberam, mas que nós nos últimos dias receberíamos também. E agora Jesus fala, vocês têm que pedir. E aqui nesse texto, o livro Permanecer para Jesus, do pastor Helmut, ele fala que aparece aqui nesse texto uma análise teológica, né, uma exegese simples, de que nós temos o verbo 6 vezes, o verbo pedir. Logo em seguida, ele reformula o verbo com buscar, 2 vezes. Depois, e esse buscar é uma palavra de ação. E, por último, ele enfatiza mais 2 vezes com outro verbo de ação, que é bater. Então, buscar e bater. E ele não nos mostra claramente que temos que agir para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. E o último pedir é conjugado como um verbo contínuo. Isso significa que não devemos pedir uma única vez, mas pedir continuamente. E aqui eu quero fazer uma pausa e voltar ao que eu estou te contando aqui sobre o livro das 40 madrugadas. Ali, quando ele cita também esse texto, ali, quando ele fala que nós devemos buscar e pedir diariamente e que deve ser contínuo, o batismo hoje não serve para amanhã. O recebimento do Espírito Santo hoje, amanhã você está vazio, você tem que acordar e buscar de novo, em primeiro lugar, esse batismo. Eu pude entender que após as 40 madrugadas eu não poderia parar, sabe? Eu pensei que eram só 40 madrugadas, eu iria aprender tudo, iria me empossar do Espírito e pronto. Não. Aí eu fui vendo que Jesus nas madrugadas clamava constantemente. Nós fomos vendo que durante 3 anos e meio Jesus diariamente estava ligado, guiado, cheio do Espírito. O sucesso dele estava por ele estar cheio do Espírito. E eu pude ver que o que eu falei lá no início, de que nós, às vezes, temos 95% de programas funcionando sem o Espírito e não sentimos falta do Espírito, isso é um grave erro entre nós. E eu fiquei preocupado e falei, meu ministério tem que ser diferente. E aí disse para minha esposa, eu tenho que levar para os anciãos. E aí comecei a reunir os anciãos, formei duplas, conforme o pastor Dennis Smith orienta, e ali as duplas de orações. E aí descobri que com aquelas duplas de orações começam conflitos. Com aquelas duplas começam agora guerras. Naquela hora de buscar o Espírito Santo, o inimigo começa a trabalhar, ele sai da torre da igreja onde ele dormia e começa agora a trabalhar para impedir que a igreja busque. E muitos desanimam quando ele trabalha contra a busca do Espírito Santo. Muitos desanimam. E sabe, queridos, eu confesso para vocês que quando eu saí do distrito lá de Mogi Guaçu, 4 anos lutando para que eles buscassem o Espírito Santo em primeiro lugar, para depois fazermos ação, eu percebi que parecia que eu tinha fracassado. Cheguei aqui no distrito, falei, vamos tentar mais uma vez. Reuni os anciãos, viu, pastor Henrique? Trabalhei com eles, montei duplas, peguei o livro agora traduzido, coloquei na mão deles e começamos a... E eu percebi que não vou falar mal da associação, por favor, mas, Henrique, eu percebi que a avalanche de projetos, programas e livros e materiais que chegavam nas mãos, pastor, mas já é semana que vem esse programa, é aquele outro, o meu departamento quer esse data, não é assim, Cristina? Eu quero data para isso, quero data... E o tempo para buscar o Espírito Santo passava a estar em segundo plano. Logo, eu percebi também que as duplas se esvaíam. Nós tivemos aí, e nós formamos, irmão Crispim, tantas duplas, e eu fui percebendo que em pouco tempo, creio que deva, pastor Henrique, ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com os meus anciãos. A avalanche de coisas que temos que fazer, nós nos preocupamos em fazer e esquecemos de um detalhe. Aqui fala em pedir, buscar, bater. E é diário e é contínuo. E aí eu descobri que a perseverança estava faltando.
A priorização estaria faltando também. E o fracasso de pessoas se apostatando continuava. Isso me deixava triste. E aí, então, eu falei, bom, Senhor, me dê uma mudança nesse aspecto. Como fazer? E aí, como o horário hoje não vai ser possível, eu vou contar o meu testemunho amanhã de uma dupla que funcionou. E como resultado desta dupla, quantos batismos, e agora vou desafiá-los a acreditar e pedir a Deus isso na vida espiritual, no ministério de vocês. A apostasia dos que se batizaram de 2018 para cá está 0. Não entrou na estatística da divisão sul-americana. Isso me emocionou. E eu gostaria, nesse momento, de pedir a você que entendesse que, se vocês querem, essa semana você que passou, vocês tiveram os momentos a sós, tivemos uma vigília. Agora, o meu desafio, não sei como, pastor Henrique, irmão Crispim, refaçam as duplas, mas há um segredo ao formarmos duplas de oração, para que durante o evangelismo essas duplas estejam trabalhando. Após o evangelismo, pastor Henrique, essas duplas vão trabalhar na conservação dos que se batizaram. Após o evangelismo, nós vamos ver que outros frutos vão surgir de onde menos esperávamos. Sabe por quê? Porque nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. E se tem alguém que não vai querer que você se organize em dupla, porque a Bíblia diz claramente, quando tivermos 2 ou 3 em meu nome com o mesmo propósito, eu estarei. Então, meu desafio de hoje é, não faça uma dupla agora, com o seu eu, com o eu dizendo, deve ser fulano. Não. Chame seu cônjuge, os casados, e comece a orar com eles. Mas peça a Deus uma dupla missionária. Eu não gosto de usar esse nome, pastor Henrique, porque está meio estigmatizado. Mas é uma dupla de oração, de busca pelo Espírito Santo. Pode fazer com a Duda, Henrique. Pode fazer com a sua esposa. Mas você vai perceber que você vai precisar de um ancião, um braço forte, que faça uma dupla com você. E amanhã, talvez, você vai entender como ter uma outra dupla que vai ter uma outra visão, além da do ancião. Eu tenho mais de uma dupla. Meu desafio hoje é, orem, para que vocês peçam, busquem e encontrem o Espírito Santo diariamente guiando vocês. E vocês vão ver não só um evangelismo de sucesso. Provavelmente no primeiro não temos tanto batismo, mas uma coisa vocês vão perceber, que em breve o Espírito Santo vai fazer vocês trabalharem com prazer e verem muitos, não só batizados, mas conservando-se como família até a volta de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer estar esta semana. Um prazer e, posso falar sem machucar ninguém? Um sacrifício também. Vai ser, essa noite foram 5 horas só de sono, mas vai ser pelo poder do Espírito. Ele vai me dar voz para não ficar rouco, vou estar com vocês para a honra e glória de Deus. Deus abençoe cada um, estarei orando por vocês. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui.
Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Eu vou estar orando então, e aqui lembrando, viu? Isso, Orem, oração. orem pelo batismo do Espírito Santo. Já, mas pastor, mas já oramos, já ouvimos. Ore mais uma vez, não saia daqui agora para outra coisa, vai para um cantinho, eu vou para o meu cantinho aqui orar. Vai pedir a Deus para fazer a sua agenda do dia. Eu agradeço, viu, pastor Robson, por ter estado aqui na semana passada com esse povo querido. Agradeço aqui o irmão Edson, meu ancião aqui do distrito, está aqui conosco. Ele sabe das vitórias que nós temos quando estamos com o Espírito Santo. Deus abençoe, então, feche seus olhos e vamos pedir a Ele que dirija cada um de vocês hoje. Ó Paizinho querido, é tão duro ouvirmos a repreensão para Laodiceia. Somos pobres, miseráveis, cegos, estamos nus. Mas o Senhor pediu que nas madrugadas buscássemos colírio, buscássemos o Espírito Santo. Nós queremos ver, nós queremos ter, Senhor, transformações. Uma visão claramente de Cristo, mostrando o caminho. E nós queremos, então, ser cheios do Espírito Santo. E queremos andar, Senhor, o Espírito Santo une. E o inimigo desune. Não queremos uma igreja desunida, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. E, Senhor, eu sei que nem todos estão aqui. Nem todos estão sentindo falta. Mas nós vamos interceder por eles agora, que eles sejam incomodados. Nesse exato momento, eles sejam incomodados pelo Espírito Santo, impelidos a te buscar. E eu vou suplicar, Senhor, que coloque agora no coração do irmão Crispim, do irmão Andréia, do Brandão, da Luciana, do Robson Paim, do Jefferson, de todos aqui, nomes, membros que trabalham muito, para que amanhã eles venham primeiro em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos do poder. Que estejam aqui amanhã o dobro, ou mais que o dobro, buscando o Espírito Santo. Não queremos ficar apenas nestes poucos aqui, Senhor. Porque se foi uma bênção para mim hoje, as tuas orientações, ela precisa ser para a tua igreja, que precisa acordar. Coloque agora no coração, Senhor, de cada um, nomes, para que estes que foram agora incomodados pelo Espírito Santo, ao receberem o convite para estarem amanhã, eles estejam aqui conosco. Agora, Senhor, também coloque durante o dia de hoje, durante as orações, quem será a dupla missionária, a dupla de oração, a dupla que vai buscar o batismo diário do Espírito Santo, e faça com que essa dupla persevere até que Jesus volte. Peço essas bênçãos, agradeço, porque sei que o Senhor está conosco, e é no nome de Jesus. Amém.